Fala, nação tricolor, legado aqui no canal Soberano 24 horas. Eu sou o Matheus e a sexta-feira foi simplesmente histórica para o São Paulo Futebol Clube. Júlio Casares caiu, o impeachment foi aprovado, a torcida comemorou e o tricolor entra oficialmente em um novo capítulo da sua história política. Além disso, o Ministério Público segue avançando nas investigações envolvendo o clube, com fatos graves vindo à tona e dirigentes cada vez mais pressionados nos bastidores. Dentro de campo, a crise também respinga no elenco e Caleri faz declarações fortes sobre o momento que o São Paulo vive. E no mercado da bola, atenção, um meia argentino quer vestir a camisa do tricolor. O jogador já deixou claro o desejo de jogar no Morumbi e o nome começa a ganhar força nos bastidores. Para completar, o São Paulo também renovou com uma joia do elenco. Tudo isso e muito mais você confere no vídeo de hoje. Antes de tudo, já se inscreve no canal se ainda não for inscrito, deixa o like porque ajuda demais o crescimento do canal, compartilha com outros são paulinos e fortalece quem acompanha o clube de perto. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Essa sexta-feira foi um dia que vai ficar marcado na história recente do São Paulo Futebol Clube. Júlio Casares caiu. O presidente foi impeachmentado pelo Conselho Deliberativo e a notícia se espalhou rápido entre os torcedores. Assim que o resultado começou a circular, muita gente comemorou, teve reação imediata nas redes sociais e até em frente ao clube. Isso mostra bem o tamanho da insatisfação que já vinha se acumulando há muito tempo. Já era a hora. Sinceramente, como torcedor e como alguém que acompanha o São Paulo de perto, esse momento precisava chegar. O que vinha acontecendo nos últimos anos não era só erro pontual, era uma gestão que vinha degradando o São Paulo Futebol Clube, enfraquecendo o clube dentro e fora de campo, acumulando crises, desconfiança e afastando o torcedor. O São Paulo estava sendo maltratado institucionalmente. Esse afastamento de Júlio Casares representa sim um alívio. Não resolve tudo, mas atinge o maior problema, que era a condução do clube. Agora a esperança é que a limpa comece de verdade, que já começou pelo topo, e que os outros problemas sejam enfrentados com seriedade, transparência e respeito à história do tricolor. Depois desse impacto inicial, é importante explicar exatamente o que aconteceu. O impeachment aprovado pelo Conselho não tira Júlio Casares de forma definitiva neste primeiro momento, mas afasta o presidente por um período inicial de 30 dias, conforme prevê o Estatuto do São Paulo. Esse afastamento é justamente para que todo o processo siga seu rito, com análise dos fatos, desdobramentos políticos e definição dos próximos passos dentro do clube. A sessão do Conselho Deliberativo aconteceu na sexta-feira, começou por volta das 18h30 e se estendeu até aproximadamente 20 horas. Ao todo, 223 conselheiros estavam aptos a votar. Desses, 168 participaram presencialmente, enquanto outros conselheiros votaram de forma online, inclusive nomes importantes que não estavam em São Paulo naquele momento. A votação foi secreta, o que sempre gera bastidores e especulações e leituras políticas, mas o resultado foi bastante expressivo. 188 conselheiros votaram a favor do impeachment de Júlio Casares. Cerca de 43 a 45 votaram contra, além de alguns votos em branco e abstenções. Inclusive, chama a atenção o fato de que dois nomes relevantes não votaram: Carlos Belmonte e Nelson Ferreira, o Nelsinho, ex-diretor de futebol do clube, e que também é alvo de investigação. Há ainda a confirmação de que o conselheiro Temes optou pelo voto em branco. Tudo isso ajuda a entender o cenário político interno e quem de fato se posicionou ou preferiu se manter distante dessa decisão histórica. Antes do resultado final, Júlio Casares tentou se defender. Ele falou por cerca de 30 minutos no conselho, num discurso bastante carregado emocionalmente. Alegou perseguição política, disse que estava sendo vítima de uma articulação para derrubá-lo, citou reportagens de jornalistas como Jorge Nicola e Marília Ruiz, afirmou que áudios divulgados haviam sido comprados e que tudo fazia parte de um plano contra a sua imagem. Casares também falou em ameaças, inclusive à família, em linchada virtual, desgaste emocional e problemas de saúde. O grande ponto, e isso foi muito comentado nos bastidores, é que a defesa de Casares não apresentou provas concretas. Não houve documentos, registros ou evidências que desmontassem as acusações feitas contra ele. Para muitos conselheiros, foi um discurso mais emocional do que técnico, o que acabou pesando bastante no resultado final. A sensação é que naquele momento, o conselho já estava decidido. Com o afastamento de Júlio Casares, quem assume a presidência do São Paulo é Arrim Assis Júnior. Ele passa a comandar o clube nesse período inicial de transição. Arrim Assis tem 80 anos, é um nome muito conhecido internamente, com longa trajetória dentro do São Paulo e também é empresário, dono de uma rede de hotelaria e de estacionamentos. É alguém que não surge agora, não é um aventureiro, e sempre foi visto como uma figura respeitada dentro da política do clube. Arrim não era inicialmente um nome que buscava a presidência, mas acabou assumindo por força das circunstâncias. A leitura interna é que ele entra justamente para tentar pacificar o São Paulo, colocar ordem na casa e conduzir o clube até o fim do ano, quando um novo processo eleitoral deve acontecer. A expectativa é de uma gestão mais tranquila, sem arroubos, sem decisões precipitadas, mas com firmeza para lidar com o que precisa ser enfrentado. E o que precisa ser enfrentado não é pouca coisa. A queda de Júlio Casares é vista por muitos como apenas o primeiro passo. Existe um entendimento claro de que o São Paulo precisa passar por uma limpeza mais profunda.
com apuração de responsabilidades, auditoria de contratos e punição a quem cometeu irregularidades. Há inclusive 2 pessoas que já são apontadas como comprovadamente envolvidas em ilegalidades, que devem responder tanto na esfera criminal quanto no próprio Conselho Deliberativo, podendo inclusive ser expulsas do quadro associativo. Dentro desse contexto, a RIMACIS tende a adotar uma postura de cautela. A ideia não é chegar promovendo mudanças radicais no futebol, no elenco ou na comissão técnica de forma imediata. Primeiro, ele quer entender o cenário real do clube, situação financeira, folha salarial, contratos vigentes, gastos excessivos e setores inchados. Só depois disso é que decisões mais duras devem ser tomadas. Politicamente, a missão principal é esfriar os ânimos. O São Paulo vinha vivendo um ambiente de guerra interna há anos, com disputas de poder, vazamentos e instabilidade constante. A expectativa é que a RIMACIS consiga, ao menos, devolver um mínimo de normalidade institucional ao clube nesse período de transição. No fim das contas, o fato é um só. Júlio Casares caiu. A torcida comemorou, o conselho decidiu e o São Paulo entra agora em uma nova fase, cheia de desafios, investigações em andamento e decisões importantes pela frente. Resta saber se esse processo vai de fato marcar o início de uma reconstrução política séria, ou se será apenas mais um capítulo turbulento da história recente do clube. Mesmo com a queda de Júlio Casares, os desdobramentos políticos não pararam por aí. Durante todo o processo, chamou a atenção a postura do presidente do Conselho Deliberativo, Outen Aires. Nos bastidores, cresceu a leitura de que ele tentou, em diversos momentos, dificultar o andamento do impeachment e criar obstáculos que, na prática, acabavam favorecendo Casares. A condução da votação foi duramente criticada, principalmente pelo fato de o voto ter sido totalmente online, sem aviso prévio claro. Houve conselheiros com dificuldade de acesso à plataforma, outros sem estrutura adequada para votar naquele momento. A atuação de Outen Aires passou a ser vista como desorganizada e, para muitos, como uma tentativa de blindagem política. A pressão para que ele também deixe o cargo aumentou consideravelmente após a sessão. Paralelamente a toda essa crise política interna, o Ministério Público segue avançando nas investigações envolvendo o São Paulo Futebol Clube. Na manhã anterior à votação do impeachment, houve uma reunião da força-tarefa responsável pelas investigações criminais relacionadas ao clube. O encontro teve como objetivo analisar as provas já reunidas e definir os próximos passos do inquérito, que corre sob sigilo de justiça. Embora não haja detalhes oficiais divulgados, apurações apontam que estão sendo investigadas movimentações financeiras relevantes, com valores que somam cerca de 11 milhões de reais ao longo dos últimos anos, além do recebimento de aproximadamente R$1,5 milhão em dinheiro vivo, depósitos atribuídos a Júlio Casares e todo o caso envolvendo o camarote do Morumbi, conhecido como caso Open Air. Além disso, o Ministério Público também abriu uma nova investigação relacionada ao estádio do Morumbi, desta vez focada em falhas no atendimento a pessoas com deficiência durante eventos. A apuração teve origem em uma representação apresentada pela advogada Amanda Nunes, que reuniu relatos sobre problemas estruturais e operacionais. Entre os pontos citados estão número insuficiente de vagas para PCD no estacionamento, falhas de sinalização, ausência de cobertura no setor destinado a pessoas com deficiência, falta de intérprete de Libras nos jogos, restrições no uso de elevadores, sanitários em condições inadequadas e diversas barreiras arquitetônicas. Diante disso, o Ministério Público determinou uma vistoria técnica no Morumbi no prazo de até 45 dias, reforçando a percepção de abandono estrutural mesmo após reformas recentes. Em meio a esse cenário conturbado fora de campo, o elenco tenta seguir trabalhando. No último jogo, Jonathan Calleri voltou a atuar com a camisa do São Paulo, algo que não acontecia desde abril do ano passado, quando se lesionou contra o Botafogo no Engenhão pelo Campeonato Brasileiro. A volta do atacante foi muito comemorada pela torcida no Morumbi, especialmente no momento em que ele foi chamado por Crespo ainda durante o aquecimento. Após a partida, Calleri falou abertamente sobre o impacto da crise política no ambiente do elenco. Ele reconheceu que as questões extracampo acabam refletindo, mas destacou a importância de blindar os jogadores. Segundo o argentino, cabe à comissão técnica e aos líderes proteger o grupo para que o foco seja o futebol. Calleri afirmou que o São Paulo mostrou estar vivo, que os jogadores querem levar o clube para frente e que o que acontece fora das 4 linhas foge do controle deles. No mercado da bola, o São Paulo segue atento e busca reforços, especialmente para o setor ofensivo. O clube mantém negociações com Kevin Zenon do Boca Juniors e Julian Fernandes do New York City da MLS. Ambas as tratativas são por empréstimo e são consideradas complicadas neste momento, tanto pelo modelo de negócio quanto pelas exigências dos clubes envolvidos. Além desses nomes, surge a bola da vez, Julian Palacios. O jogador tem 26 anos, é argentino, pertence à União Santa Fé e tem contrato até o fim da temporada. Atua como meia armador, mas também pode jogar pelos dois lados do campo. Seu valor de mercado, segundo o Transfer Market, gira em torno de €1 milhão. Palacios já passou pelo futebol brasileiro e teve destaque em uma boa atuação pelo Goiás contra o próprio São Paulo, na Serrinha. O jogador deseja vestir a camisa do tricolor, vê essa possibilidade como um passo importante na carreira, e esse interesse já chegou à comissão técnica e à diretoria, que passaram a monitorar a situação, embora ainda não exista proposta oficial.
Nos bastidores, permanece a sensação de que o São Paulo muitas vezes perde oportunidades por lentidão nas decisões. Pelo perfil técnico e pelo custo envolvido, Julián Palacios é visto como uma peça que poderia agregar ao elenco atual. E o São Paulo segue a preparação para o clássico deste domingo, contra o Corinthians, às 16 horas na Neoquímica Arena, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O tricolor chega para o Majestoso com 3 pontos conquistados, depois da derrota na estreia para o Mirassol e da vitória por 1-0 sobre o São Bernardo na última rodada, resultado que deu mais tranquilidade ao elenco e à comissão técnica. Nos últimos 5 confrontos entre as equipes, o equilíbrio tem sido grande. Foram 3 vitórias do São Paulo, 1 empate e apenas 1 vitória do Corinthians, o que aumenta ainda mais a expectativa do torcedor tricolor para esse clássico. O técnico Hernan Crespo ainda convive com algumas dúvidas importantes. Rian Francisco, André Silva e Luan seguem no departamento médico e não devem ter condições de jogo. Já a situação de Enzo Dias ainda é monitorada internamente, com reavaliações antes da partida. Por outro lado, Crespo tem à disposição peças importantes do elenco, como Luciano, Lucas e Caleri, que podem ser decisivos em um jogo desse tamanho. Justamente por conta dessas indefinições físicas e do início de temporada, a escalação do São Paulo ainda é tratada como uma incógnita. A tendência é que a comissão técnica utilize uma base próxima da equipe que venceu o São Bernardo, mas ajustes podem acontecer até momentos antes da partida, dependendo das respostas nos treinos e das avaliações médicas. Do outro lado, o Corinthians vem de uma derrota pesada para o Red Bull Bragantino, depois de ter estreado com vitória, o que aumenta a pressão sobre o rival para o clássico. Mesmo assim, o foco do São Paulo segue sendo exclusivamente a própria preparação, buscando consistência, intensidade e evolução coletiva nesse início de trabalho com Crespo. Para fechar, o tricolor acertou a renovação de contrato do jovem atacante Rian Francisco, de 19 anos. O novo vínculo do atleta com o clube é válido até o dia 31 de dezembro de 2029. O centroavante, que atualmente se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo, celebrou o novo acordo, afirmando estar muito feliz e focado em sua recuperação para retornar aos gramados o mais rápido possível e ajudar a equipe. Bom, rapaziada, esses foram os principais notícias do tricolor. Agora quero saber de vocês. O que acharam da queda de Júlio Casares? Confiam no Arrim Assis Júnior para conduzir esse momento de transição? Vocês gostaram da renovação do Rian Francisco? E aprovariam a chegada de Julián Palacios para reforçar o elenco? Qual o palpite de vocês para o Majestoso de amanhã? Se você chegou até aqui, se inscreve, deixa o like para fortalecer o canal, comenta para participar do debate e compartilha com aquele amigo São Paulino. Esse espaço aqui é seu, torcedor tricolor. Obrigado a todo mundo que ficou até aqui. Um forte abraço e, como sempre, vamos São Paulo!